ficar em pé, dando início ao nosso culto, mas antes de orarmos, dê um sorriso bonito para a pessoa que está ao seu lado aí. Faça um elogio para ela. Como você está bonito hoje? Como você está bonita hoje? Glória a Deus. Essa daqui não dá pra... Deus é bom o tempo todo, né? Mesmo quando enfrentamos lutas e dificuldades, Deus continua sendo bom. Porque não enfrentamos sozinhos. Deus tem colocado pessoas do nosso lado. E Ele também está conosco. Aleluia. Por isso nos alegramos. Glória a Deus por isso. Curva a sua cabeça. Vamos consagrar esse momento ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Nosso coração está repleto de alegria, porque Tu tem nos dado, Senhor, essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos, para orar, para clamar a Ti, para Te adorar. Ó Pai querido, em família, em unidade. E nós entendemos, Senhor, que onde há unidade, ali o Senhor derrama a sua bênção para sempre. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos em Ti. Muitos de nós, Senhor, enfrentamos grandes dificuldades para podermos estar aqui presentes nessa noite. Tivemos que superar o cansaço, a dor, os problemas, as adversidades, as distrações, mas Tu nos permitiu estar aqui, Senhor. E por isso nós Te agradecemos. E queremos consagrar esse tempo que estaremos, ó Pai, focados em Te exaltar, em engrandecer o Teu nome, em Te adorar em espírito e em verdade, e também Te render a nossa adoração, a nossa oração, o nosso clamor. Queremos Te pedir, Senhor, envia a resposta dos céus sobre nós nessa noite. Senhor, essa noite que seja uma noite de milagres em nosso meio. Que seja uma noite, Senhor, onde correntes sejam quebradas, despedaçadas. Que haja, Senhor, libertação, que haja salvação, que haja cura, Senhor. Que os Teus milagres, Senhor, sejam realidades em nosso meio, porque nós cremos em um Deus que é vivo e continua operando em nosso meio, Pai. A nossa fé está depositada aos Teus pés. Tu que criou os céus, os mares e tudo que há. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença é real em nosso meio. E temos a convicção de que voltaremos para as nossas casas renovados. Ó Pai querido, com o nosso coração esperançoso e alegres por tudo que Tu fez e fará em nosso meio. Consagramos esse culto a Ti, Senhor, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Você crê que Deus está aqui nessa noite? Só se você crê, quantos nós somos? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, se você puder. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que onde Jesus estava, por onde Jesus passava, milagres acompanhavam Jesus. Milagres aconteciam. No lar em que Jesus entrava, vidas eram transformadas, milagres chegavam. Porém, algo que me chama muito a atenção na história de Jesus é que Jesus diz que em algumas cidades que por onde ele passou, ele não conseguiu operar milagres por causa da incredulidade daquele povo. Então a incredulidade do nosso coração, ela nos impede de receber o milagre de Deus. Mas nessa noite eu quero declarar que o teu coração será revestido de fé. Amém? Porque Deus está aqui e o milagre já está liberado. Mas o que vai ativar o milagre na tua vida é a fé. A fé em Cristo Jesus. A
bastante gente, como era comum, ele deu uma dura palavra e a incredulidade entrou no coração de muitos e muitos abandonaram, viraram as costas. Então Jesus vira para os discípulos e pergunta: vocês vão? Aí Pedro vira e responde para ele: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Só Ele é a palavra viva. Vamos buscar a Ele, vamos adorar a Ele. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: dos meus pais, tem minhas carroças e afundei meus barcos no mar. E abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: quem vai, quem vai, quem vai? Me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no mar. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar?
Glória a Deus, presença, irmãos. Aleluias. Glorificado seja o seu nome, Senhor. O Senhor está falando desde a primeira oração feita aqui nesse altar. Aleluias. Na verdade, Ele está falando desde a conchinha que o irmão Arquimedes entregou. Glória a Deus. O Senhor é bom, Ele é fiel. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Senhor Jesus, obrigado pela tua presença, Senhor, palpável no nosso meio, Deus. Obrigado, Jesus. Senhor, é isso que precisamos, Senhor, da tua presença, Pai, nada além da tua presença, Senhor. O Senhor é suficiente, Pai, das nossas vidas, Senhor. O Senhor basta, Deus. O Senhor é tudo que nós precisamos, Senhor. E nós queremos, Senhor, nesse momento, declarar o nosso amor por Ti. Exaltar o Teu nome, Senhor. O nome que é sobre todo nome. O nome poderoso. Nós te amamos, Senhor. E te apresentamos e te entregamos esse momento. Continua falando conosco, Senhor. Trabalha nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor. Pai, faz do teu jeito, Espírito Santo. Se mova como o Senhor desejar neste lugar. O Senhor tem total liberdade no nosso meio. Esse povo é teu, Senhor. A igreja é tua, Pai, a tua noiva, Senhor. Fala conosco nessa noite. No nome poderoso de Jesus, assim nós oramos. Senhor, obrigada, papai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que presença. Aleluias. Sexta-feira retrasada, eu estava em casa fazendo almoço e ouvindo alguns louvores e sendo ministrada pelo Senhor. Quando tocou um louvor que falava sobre, que mencionava o trono de Deus. E naquele momento, sabe quando Deus ele traz algo ao teu coração, o Senhor ministra de forma muito rápida, mas muito clara, e Ele traz algum entendimento ao seu coração. E naquele momento, o Senhor me fez lembrar da visão que Ele deu a Ezequiel do seu trono. E o Senhor ministrava comigo: o meu trono nos céus está em movimento, e na terra, onde eu estou entronizado. Faz assim. O Senhor falava nos seus corações. E Ele falava: o meu trono precisa estar em movimento. Aleluias. E o Senhor começou a ministrar e trazer o entendimento de um tema: movimento e não estagnação. E aí na quinta-feira passada, o pastor Rafael, quando ele foi ministrar, que ele mencionou o tema em movimento com Deus. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? E o Senhor falou no meu coração: eu sou um Deus que reafirma. Aleluias. E eu comecei a buscar a confirmação do Senhor. E o Senhor veio confirmando essa mensagem de forma sobrenatural. E o Senhor me fazia lembrar de quando a gente senta para conversar e a gente fala assim: vamos voltar naquele assunto? Ou voltando àquele assunto? É isso que o Senhor quer fazer nessa noite. O Senhor quer um desdobramento desse assunto. Ele quer falar mais uma vez sobre esse assunto. Porque estar em movimento reflete e remete à natureza dele. Amém? Não é um complemento da mensagem do pastor Rafael, porque a mensagem que ele trouxe foi completa. Glória a Deus. Mas Jesus ele só está voltando ao assunto para reafirmar, para enfatizar, para passar um marca-texto. Amém? Glória a Deus. E vamos começar de onde o Senhor começou a falar comigo. Ezequiel, capítulo 1. Eu vou ler saltadamente alguns versículos, do 1, do 10 e Daniel, capítulo 7. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Era o 5º dia do 4º mês,
do 30º ano, ou do meu 30º ano. E eu estava entre os exilados, Ezequiel estava na Babilônia nesse momento, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Versículo 4. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo haviam 4 vultos que pareciam seres viventes. Lá no capítulo 10 a gente vai entender que ele estava se referindo aos querubins. Versículo 9, a parte B. Quando se move, ele começa a descrever aqui esses seres viventes. E aí no versículo 9 ele fala: quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Versículo 12. Cada um deles ia sempre para frente, para onde quer que o Espírito, e aqui é o Espírito de Deus, fosse o Espírito, eles iam. E não se viravam quando se moviam. Versículo 15. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das 4 rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo, e as 4 tinham aparências semelhantes. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Era roda dentro de roda. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções, os 4 rostos, e não se viravam enquanto iam. Versículo 20. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Ezequiel capítulo 10. Aqui Ezequiel está em Jerusalém. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas, por baixo dos querubins. Trono, querubins, rodas. Versículo 9. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo. A visão foi exatamente como a outra. Quanto à sua aparência, eram iguais, e cada uma parecia estar entrosada na outra, roda dentro de roda. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam enquanto os querubins se moviam. Quanto às rodas, versículo 13, ouvi que as chamavam giratórias. Elas iam em todas as direções, diferente da roda do nosso carro, né? Versículo 22. Os seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para frente. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. O seu trono era envolto em fogo. E as rodas do trono estavam em chamas. E as rodas do trono estavam em chamas. Aleluia. Glória a Deus. O trono de Deus se movimenta. Aleluia. O Senhor governa sobre um trono que tem rodas. Sobre um trono que está em movimento. Ele não governa como os líderes e como os reis da terra, que se assentam em tronos estáticos e governam territórios geograficamente limitados. Não. Ele governa todas as coisas, toda a criação, e o seu trono está em movimento. E essas rodas, esse movimento do trono de Deus, elas vão revelar essa natureza dinâmica e ativa do Senhor. E também a sua onipresença. E elas indicam o movimento constante da presença de Deus. E o que eu e você aprendemos com isso? Que onde nós, que temos Ele entronizado no nosso coração, chegamos, a presença de Deus precisa ser manifesta. Porque Ele habita em nós. Então, ambientes precisam ser transformados pela presença que nós carregamos. Aleluia.
quando nós estamos em movimento. E mais, essas rodas elas vão indicar também a natureza dinâmica do reino dos céus. O reino que nós, eu e você, anunciamos. Um reino em movimento, um rei em movimento, amém? Aleluia. E estudando um pouquinho aqui desses textos que são bem complexos, porque não são coisas daqui, não são coisas que tocamos, que vemos com os nossos olhos, né? São coisas espirituais. O Senhor me fez observar um pouco de como o céu se movimenta. E o que nós podemos aprender com esse movimento celestial e com essa visão que o sacerdote e profeta Ezequiel teve. A primeira coisa, direção do Espírito. Nós lemos aqui no versículo 20: para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. O Senhor nos chama ao movimento, mas existe uma forma bíblica de se movimentar, que é direcionado pelo Espírito, como o pastor Rafael pregou aqui na semana passada, por meio da fé e em obediência ao Senhor. Ouvir a Deus, ouvir a direção do Espírito e se movimentar nela, permitindo ser conduzido por Ele, amém? Ouvir antes de agir. Ouvir antes de se movimentar. Se movimentar na direção dada pelo Senhor. E o detalhe é que essas rodas, como nós lemos, elas eram giratórias. Rodas dentro de rodas. Ou seja, elas se movem em todas as direções. E é assim que o Senhor se move. E é assim que o Senhor te move. Ou seja, o Senhor faz como Ele quer. Ele te move na direção que Ele decidir e que Ele determinar. E o segundo ponto aqui, que o Senhor sinaliza. Ezequiel 1:12. Cada um deles ia sempre para frente. Para onde quer que fosse o Espírito, eles iam. E não se viravam quando se moviam. A gente leu isso várias vezes aqui nessas duas visões que Ezequiel teve. Essa é a forma que Deus se move. Essa é a forma que o céu se move. E isso é um princípio que se aplica na forma como nós nos movemos. Quem está em movimento, irmãos, não olha para trás, amém? Ir sempre para frente, avançar, não olhar para trás, não retroceder. E quantos exemplos bíblicos nós temos? A forma de se movimentar, segundo um padrão de Deus, é avançando. A esposa de Ló, ela olhou para trás, no seu coração, ela retrocedeu. O que aconteceu com ela? Ela morre. E isso remete para nós uma morte espiritual. Jesus, em Lucas, capítulo 9, versículo 62, ele vai dizer: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve ou não é apto para o reino de Deus. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 4, fala assim: em certa ocasião aqui Jesus ele já estava ressurreto. Ele comia com seus discípulos e deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai que lhes falei. Versículo 11, aqui os anjos falando com os discípulos. Jesus já havia sido assunto aos céus. Ele fala: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Galileus, homens da Galileia. Jerusalém não era o lugar mais seguro para esses homens estarem naquele momento, que havia perseguição. Mas Jesus deu uma ordem para que eles ficassem e não retornassem à Galileia. E eles ficaram. Não ficaram estáticos. Eles ficaram em um movimento espiritual de busca, em um movimento espiritual de oração, até que do alto eles foram revestidos de poder, como nós sabemos. Permanecer onde Deus te direcionou, perseverar na direção que Jesus te deu, também é um movimento. É um movimento de obediência. E movimentos de obediência vão requerer de nós renúncia, como o pastor Rafael pregou aqui na semana passada, mas também vai exigir de nós coragem.
Os discípulos, eles precisaram de coragem para permanecer em Jerusalém, porque não era seguro para eles, mas eles permaneceram. E o que o Senhor fala para Josué? Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Esse texto que a gente conhece tão bem. Josué, ali diante de uma missão tão difícil, que era ocupar o lugar de Moisés, né? Conduzir o povo à terra prometida. O Senhor fala para ele: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor, Ele nos dá uma direção, mas Ele não nos deixa só. Você entende isso? Que você não está sozinho, independente da circunstância que você esteja. Ele está conosco porque Ele habita em nós. Então o Senhor nos exorta nessa noite. Coragem. Amém? Obedeça sem medo, irmãos. Coragem, diz o Senhor. Aleluia. A coragem, ela parte da nossa confiança em Deus. E coragem, ela não é ausência de medo. Porque o medo faz parte da nossa natureza. É uma proteção. Medo saudável, né? Ter coragem é não permitir que o medo, ele controle os nossos movimentos. Sabe? É não permitir que o medo, ele destrone o Senhor do governo da nossa vida. A coragem, ela nos faz permanecer na obediência. E aí, então, o Senhor me despertou para duas coisas, duas estratégias do inimigo para tentar impedir o nosso movimento de avanço. E a primeira delas, o pastor Rafael mencionou na oração, aqui quando começou o culto. As distrações. Aleluia. Quantas distrações nós temos durante o nosso dia, começando pelo nosso celular. Se a gente não souber usar com sabedoria, eu falo isso a meu respeito. Você entra no Instagram e quando você vê, você está meia hora, você está 1 hora, você está 1h30. Tempo que você poderia estar buscando na palavra. Tempo que você poderia estar contemplando o Senhor. Você e Deus, né? Eu poderia trazer aqui uma gama de textos bíblicos que nos alertam a esse respeito, porque o Senhor, Ele conhece a nossa natureza. Mas eu quero mencionar apenas Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e o 2, a parte A. Eu vou ler na versão NTLH. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se apega firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos joelhos, os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. O autor de Hebreus, ele usa aqui a corrida nessa metáfora, porque na literatura greco-romana, que era o contexto cultural que eles estavam inseridos, se usava a corrida também como uma metáfora para falar sobre a necessidade de perseverar na vida. E o peso extra que atrapalhava o atleta na corrida, no seu movimento, assim é o pecado, um peso. Né? E as distrações que desviam o nosso foco do Senhor Jesus. Amém. E a outra coisa, que não é apenas o inimigo que usa para tentar nos paralisar, tentar paralisar os nossos movimentos espirituais, mas que tem muito a ver não só com a ação do inimigo, mas com os anseios da nossa carne. Com essa luta, irmãos, diária, né, da carne com o espírito que Paulo menciona. Principalmente nos dias intensos, nos dias corridos que nós vivemos hoje. A preguiça e o comodismo que nos leva à procrastinação. Eu posso fazer mais tarde? Sabe, eu vou falar por mim. Bota lá às 6 horas. Eu dormi mais meia horinha. Era o tempo que eu ia fazer o devocional. Aí eu saio correndo, leio a Bíblia de qualquer jeito, oro de qualquer jeito, faço as coisas rápido e chego em cima da hora no trabalho. O dia passa e você não fez o seu devocional como deveria fazer. Não sei se isso é só comigo que acontece.
Buscar o Senhor precisa ser uma primícia na nossa vida. Precisa ser a primícia na nossa vida. Fazer aquilo que Ele espera de nós e que Ele nos chamou e aquilo que Ele tem nos capacitado para fazer precisa ser a nossa prioridade. O diabo não quer que você ore. O diabo, ele não quer que você leia a Bíblia. O diabo não quer que você exerça o seu chamado. O diabo, ele não quer que você exerça o seu ministério com excelência. Ele quer te paralisar espiritualmente. E sabe, esse comodismo, ele tem matado ou ele tem adiado tantas promessas bíblicas para a nossa vida quanto o próprio pecado. Porque, na verdade, a desobediência é um pecado. Se Ele me manda buscar e eu não tenho feito, eu estou errando o alvo. Eu estou pecando. E eu preciso me arrepender e pedir perdão ao Senhor. Deus, Ele nos dá uma direção e muitas vezes nós não nos movimentamos para fazer aquilo que o Senhor nos direcionou. Nós nos estagnamos. E não é assim, irmãos. Deus nos dá a direção, mas nós não podemos ficar parados esperando acontecer. O que cabe a nós precisamos fazer. Lembra quando Moisés está ali com o povo, às margens do Mar Vermelho, e o exército de Faraó atrás? O que Deus fala para Moisés lá em Êxodo 14? Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante. Diga aos israelitas que marchem, que se movimentem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Aleluia. Façam a parte de vocês. Aquilo que cabe a nós precisamos fazer, nos movimentar em obediência ao Senhor. E o Senhor continua: eu, porém, Moisés, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército. Aquilo que o Senhor, o que cabe ao Senhor, Ele fará. Mas tem coisas que o Senhor nos ordena fazer. Amém. Retire a pedra. Lázaro, vem para fora. Deus, Ele nos dá uma direção. E nós não podemos nos acomodar. O comodismo, ele nos paralisa espiritualmente. E ele impede que nos movamos em obediência ao Senhor. Irmãos, a obediência, ela é um ato de adoração a Deus. Ela é um ato de fidelidade ao Senhor que nos salvou. Nós não obedecemos para sermos salvos. Isso Jesus, Ele já fez. Nós obedecemos porque nós somos salvos. E o que essa salvação ela produz em nós? Nós buscamos porque nós somos salvos. Nós o adoramos porque nós somos salvos. Nós obedecemos porque nós somos salvos. Ele nos libertou, irmãos. Aleluia. Nós somos livres. As correntes, elas foram quebradas. Glória a Deus. E o Espírito nos conduz na direção que Ele quiser. Aleluia. Aleluia. E os anseios da nossa carne, que os anseios da nossa carne, eles não sejam uma pedra de tropeço para a nossa própria vida. Amém. Nos fazendo retroceder, nos fazendo estagnar. Que a gente entenda essa liberdade que nós temos em Deus. Liberdade nele para viver o chamado. Amém? Liberdade que Jesus conquistou com a sua obra extraordinária de salvação. Que coisa maravilhosa, irmão. Ser conduzido por aquele que é inerrante. Por aquele que te criou, aquele que te chamou com um propósito. Que a gente se levante, que a gente se movimente em obediência, com fé, perseverando com coragem, com constância, com ânimo, avançando, sem retroceder, sem olhar para trás. Lembrando, irmãos, que estar em movimento reflete, espelha quem Deus é. E anuncia ao mundo quem Ele é, um Deus em movimento, um Deus dinâmico, um Deus ativo, um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus onipotente. Atributos que são apenas do nosso Deus. Aleluia. O Senhor, Ele nos chama, como Paulo escreve lá em 2 Timóteo,
para correr a corrida proposta por Ele, combater o bom combate até o fim, guardando a fé. Amém? Glória a Deus. E o interessante aqui, para finalizar, é que Deus dá a Ezequiel essa visão do seu trono no seu 30º ano. 30 anos é a maior idade judaica. O ano que Ezequiel começaria a exercer o seu ministério sacerdotal. Deus está falando nessa noite para filhos maduros, aptos, habilitados a exercer o seu ministério. O Senhor, Ele traz a visão nessa noite para nós do seu trono que está em movimento. Amém? Testemunhe com a sua vida do seu Senhor e reproduza para o mundo entender quem Ele é. Amém? Glória a Deus. Fica de pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluias. Glorificamos o Teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Nós queremos nessa noite, Senhor, te pedir perdão, Pai. Porque quantas vezes, oh Jesus, porque quantas vezes, Senhor, a gente, Pai, deixa de cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir. Quantas vezes, Pai, nós te trocamos momentos únicos com o Senhor, Pai, para estar no telefone, Deus, para estar fazendo coisas que não são do seu interesse, que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor nos chamou. Nós queremos nessa noite te pedir perdão, Senhor. Aleluias. Obrigada pelo teu chamado. Obrigada pela tua voz no nosso coração nessa noite. Obrigada pela tua presença, Senhor. Eu coloco a vida de cada irmão e de cada irmã diante do teu altar nesse momento. Eu coloco cada coração diante do teu altar nesse momento. Faz essa palavra, Senhor, queimar nos nossos corações e transformar a nossa caminhada contigo, Senhor. É no teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento nós vamos orar por milagres aqui nessa noite. A Xana falou algo muito interessante aqui. Ela disse que, eu até ouvi isso essa semana, hein, Xana? Confirmação de Deus. Glória a Deus. O pastor Clóvis falava essa semana e eu guardei isso no meu coração. E ele dizia o seguinte: existem milagres que dependem da ação de cada um de nós, da nossa fé, do nosso movimento. Mas existem milagres que são exclusivos do céu. Eu não sei qual milagre que você precisa, mas nessa noite eu creio que o Deus que pode todas as coisas está neste lugar. Amém? Você crê nisso? Mas você precisa de uma ação do Senhor na tua vida, na tua casa, na sua família. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar sobre a sua vida. Nós vamos ungir você. Nós vamos declarar que os céus estejam abertos e que o milagre seja liberado sobre você. Pode vir se você quiser oração. Vem aqui à frente. Eu quero convidar todos os intercessores também para estar aqui orando, impondo as mãos sobre a vida dos nossos irmãos. Você está em movimento, amém? O ato de vir aqui à frente é um movimento de fé. E a fé ativa o sobrenatural de Deus. Você crê nisso? Então levante suas mãos aos céus agora. Comece a profetizar. Comece agora a abrir a sua boca, assim como o profeta diante daquele vale de ossos secos. Os olhos do profeta viam ossos sequíssimos. Não via esperança, não via mudança de realidade. Mas de acordo com a obediência, Deus disse para ele: diga aos ossos, declare a palavra, libere a palavra. Mesmo que os seus olhos não estejam vendo, continue liberando a palavra. E por causa da obediência do profeta, quando ele abriu a boca e começou a profetizar, algo sobrenatural aconteceu naquele vale. O milagre aconteceu, a vida soprou e um numeroso exército se levantou naquele lugar. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. Comece a profetizar aí no teu lugar. Eu quero ouvir o clamor agora da igreja. Comece a declarar agora na tua casa, na tua vida, nos teus filhos, no teu casamento agora, o milagre do Senhor. Vamos começar a orar, Pai, em nome de Jesus. Nós te clamamos nessa noite, Pai, porque nós cremos que Tu és o Deus do sobrenatural.
Para ti não há nada impossível. Tu és o Deus que abre porta e ninguém pode fechar. Tu és o Deus que fecha e ninguém abre. Por isso, Senhor, nós te clamamos nessa noite. Que os céus se movam a nosso favor. Que os céus se abram em nosso favor nessa noite, Pai. Que anjos ministradores sejam liberados sobre essa casa nessa noite, trazendo resposta do céu, trazendo milagre do céu agora. Toca, Deus, em cada lar aqui. Toca, Senhor, em cada família. Nós declaramos salvação. Nós declaramos transformação de realidades agora, pelo poder do nome de Jesus. Oh Deus, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura. E eu declaro agora, pelo poder do Teu nome, que toda enfermidade agora bata em retirada, pelo poder do nome de Jesus. Cada lar, Deus, que está enfrentando agora a enfermidade, nós liberamos uma palavra de cura, uma palavra de vida agora do céu, pelo poder do nome de Jesus. Toca, Senhor, toca agora, Senhor, a finança do Teu povo. Oh Deus, assim como Isaac semeou em terra seca e colheu, Tu és o Deus que faz frutificar onde há terra seca. E eu declaro, Pai, agora mudança na vida financeira, no emprego, na empresa dos Teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, vem com Teu poder sobre nós. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder, que Tu és o nosso Deus. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida? Ó Deus, em nome de Jesus, nós te amamos. Vem com Teu poder, vem com Teu toque, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece, Deus. O Senhor tem colhido cada lágrima que tem sido derramado, Deus. E nós te pedimos, Pai, vem com consolo, vem com fortalecimento agora sobre a vida, sobre o coração dos Teus filhos. Nós confiamos em Ti e declaramos que os céus estão abertos. Os céus estão abertos sobre este lugar. E nós cremos que milagres já estão sendo liberados pelo poder do nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Sopra, sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra sobre os nossos corações nessa noite, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo milagres e sonhos. Nós cremos em Ti, nós cremos na força do Teu poder. Por isso, Pai, nós oramos e já Te agradecemos pelo milagre que já recebemos nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos. Receba o milagre de Deus agora. Receba o milagre. Receba o milagre na tua vida, na tua casa, na tua família, pelo poder do nome de Jesus. Aplauda este Deus que é poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero ler com você o texto que está em Mateus capítulo 6, versículo 25. Nós vamos recolher as nossas ofertas. Mateus capítulo 6, versículo 25. Se você sentir desejo no coração, separe a sua oferta. Se você trouxe o seu dízimo, diz assim a palavra do Senhor. Se puder colocar no projetor para mim, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes?
Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que essas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar mais um côvado no curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não andeis inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Buscai primeiro, diga comigo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Diante do momento de crise, de incerteza, o Senhor nos desafia a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a colocar a nossa fidelidade em prática, crendo que o Deus que sustenta a nossa vida é o Deus que criou todas as coisas, é o Criador dos céus e da terra. Talvez você pode olhar ao seu redor, olhar para o Brasil, para a economia, para a sua vida e dizer: Senhor, tem misericórdia. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não fique ansioso, apenas seja fiel e o teu Pai vai cuidar de você. Assim como Ele cuida de toda a criação, você é a criação especial do Senhor. Olha, você fala assim: você é uma criação especial do Pai, você é a imagem e semelhança de Deus, Ele te sustenta. Amém, querido? Então nessa noite, com esse coração grato e fiel ao Senhor, eu te convido a ofertar ao Senhor. Se coloque de pé aí no seu lugar. Não deixe de ser fiel ao Senhor. Não deixe de ser fiel. Talvez você pense assim: mas é tão pouco que eu tenho. A sua fidelidade no pouco pode gerar muito na tua vida. Amém? Levante sua oferta, nós vamos orar. Eu vou abençoar a sua vida. Pai, obrigada. Obrigada pela oportunidade de ofertarmos na tua casa. Senhor, como a tua palavra que nós acabamos de ler diz, que o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor criou todas as coisas. E nós, Senhor, crendo nessa palavra, nós nos colocamos diante de Ti. Ó Deus, e em fidelidade nós queremos ofertar um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. E eu quero declarar, Pai, que de acordo com a fidelidade de cada um dos Teus filhos, Tu venha retribuir, ó Deus, de forma poderosa essa ação dos Teus filhos nessa noite. Eu declaro, Pai, milagres acontecendo na vida financeira. Ó Pai, portas que estavam fechadas, eu declaro nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, que comecem a ser abertas agora na vida dos Teus filhos. Ó Deus, Tu és o Todo-Poderoso. E eu declaro, Pai, realidades financeiras sendo transformadas. Ó Deus, famílias, casamentos sendo transformados pelo poder do nome de Jesus, porque o Senhor é fiel, ó Deus, a Sua palavra. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar o Teu povo e liberar milagres em todas as áreas, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Com alegria, oferte ao Senhor. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de me libertar, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de me libertar. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de me libertar. Aleluia! Glória a Deus. Você pode sentar rapidamente. Eu tenho alguns
aviso os irmãos para compartilhar com vocês. Então, fica ligado aí para não esquecer nada, né? Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, depois de 2 semanas, né? Glória a Deus, vamos retornar à nossa escola bíblica dominical domingo, às 9 horas da manhã. Vamos continuar falando sobre o tema salvação. Então, venha, né, para esse momento, receber da palavra de Deus. Também à noite, nosso culto de louvor e adoração às 19 horas. Terça-feira, dia 27, é terça, gente? Me ajuda aqui. Reunião? Dia 27 de maio, se eu não me engano é terça-feira. Terça-feira. Reunião aqui na igreja para o grupo de obreiros, não é isso? E todo o corpo diaconal. Você tem um diácono do teu lado aí, ou um obreiro que está sendo treinado, fala assim, é para nós, é nós. Mordomos, né? Mordomos. É aquele que serve a casa. Então, eu quero convidar você a estar aqui para essa reunião, uma reunião de alinhamento, né? Um tempo precioso, porque Deus, Ele merece o nosso melhor. Amém? Então, a gente precisa estar cada dia melhorando um pouquinho mais. Então, conto com a sua presença. Por favor, não falte. Amém? Também, Dia da Família. Nós vamos ter o nosso Dia da Família. Glória a Deus. Dia 14 de junho. É num sábado, não é isso, pastor? Num sábado. Vai ser no sítio Atos. É um sítio que fica ali depois de Jardim Esperança. E ali tem uma foto ali, ó. Eita, olha lá, ó. Tem a foto passando aí, você pode olhar. Indo para São Jacinto. Depois a gente vai passar o endereço direitinho, tá bom? Então, se você vai querer participar, não é querer não, né? Você vai participar. Amém? Aleluia. Eita, trem. Só vai eu e o Rafael. Você vai participar, amém? Amém. Agora eu gostei. Então eu quero convidar, vai ser um momento de comunhão. Criança pode. Que é o dia da família, como é que eu vou, né? Tá certo. Então vai ser um momento precioso de comunhão, vai ser no sábado. Então eu quero desafiar você a separar esse tempo, agendar esse dia pra gente estar junto, conversando. Então, vai ser a partir das 8 da manhã, pastor? 8 da manhã até as 17. Ou até o mover do Espírito Santo, né? Porque nós vamos fechar com chave de ouro, não vamos, pastor? Aleluia. Então vamos lá. A gente está pedindo uma contribuição de R$40 para a gente poder comprar a alimentação, né? Tudo que precisa, tá? R$40 por pessoa para nos ajudar a comprar. Então, se você puder estar conosco nesse dia, quero pedir para você procurar o pastor Armando, dar o seu nome, gente, o quanto antes. Porque a gente precisa comprar a comida, amém? E crente gosta de comer. Quem gosta de comer? Eita, glória. Tá? Então não deixe para a última hora, tá bom? Venha participar conosco, vai ser uma bênção. Também vem aí o nosso primeiro almoço, que vai ser um almoço missionário. Eita, posso ouvir uma glória a Deus. Aleluia. Falei comida, o povo glorifica. Né? Almoço missionário, olha que bênção. Vai ser no dia 8 de junho, daqui a 15 dias? 15 dias, né? Quase isso. Então você não pode faltar. Nós temos, posso falar a quantidade de ingressos? Nós só temos 60 ingressos. Então quem chegou, chegou. Quem não chegou vai ficar com fome. Tá? Então assim, compre o quanto antes. Alguns já foram vendidos, né? Então assim, pode procurar Xana, Elisama, Ciele, né? Cadê a equipe de missões aí? Procura as irmãs que elas vão direcionar vocês. Né, comprar o ticketzinho, R$20, uma quentinha caprichada, arroz, farofa, vinagrete, batata calabresa, frango e linguiça na brasa. Posso ouvir um amém? Você não come bem assim com R$20 em lugar nenhum, né, mano? Comida da Inês ainda, gente. Pelo amor de Deus, coisa boa. Né? Com direito a refrigerante ainda, né? De brinde. Então, glória a Deus, vem abençoar, né, o Ministério de Missões. Nós estamos às portas da nossa conferência missionária, né, que vai ser em julho, nossa primeira conferência missionária, e vão ser dias proféticos aqui neste lugar. Então nós estamos levantando recurso para, né, usar todo o custo, né, desse dinheiro. Então venha participar conosco desse almoço, também já se prepare para a nossa conferência missionária, amém? Também temos lá atrás a nossa sexta missionária. O povo de missões está trabalhando mesmo, hein? Estou gostando de ver. Se você ainda não comprou um bilhetinho lá para o sorteio, vai sortear no dia 8 mesmo, né?
Só que no culto à noite, compre e me dê de presente a sexta, se você ganhar. Amém? Brincadeira. Então compre também, procure lá o Ministério de Missões. Esqueci de alguma coisa? Porque a lista hoje estava grande, né? Vocês viram, né? Acho que não, né? Se eu esqueci, depois eu lembro. Vamos orar. Se ficou alguma dúvida, vocês podem procurar os irmãos aí do Ministério de Missões. Se você quiser doar alguma coisa também para o almoço, ainda faltam algumas coisinhas, né? Para serem doadas. Procure o Jorginho ali e faça a sua doação. A gente arrecadou bastante coisa, mas ainda faltam algumas coisinhas para ser arrecadado, né? A gente pode almoçar aqui ou retirar quentinho, o que você preferir, tá? Eles vão estar passando todas as orientações para você. Levanta sua mão, vamos verificar aí que o milagre já foi liberado. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigada por este culto, obrigada pela tua presença, que foi real e poderosa em nosso meio. Senhor, eu quero declarar o restante de semana abençoado. Pai, que o Senhor continue à frente dos teus filhos, guiando o nosso passo, guiando os nossos caminhos, abrindo portas que precisam ser abertas, operando com poder e graça sobre a nossa vida e glorificando o teu nome em nós. Nós te pedimos, Pai, cobre cada família aqui com teu sangue, leva-nos em paz até os nossos lares e continue nos enchendo da tua presença, porque esse é o desejo do nosso coração. Eu quero, Senhor, te agradecer por cada irmão que de uma certa forma contribuiu para que este culto acontecesse. Ó Deus, na limpeza, na organização, ó Deus, na ministração do louvor, da tua palavra, que o Senhor, ó Deus, colha, Senhor, cada gesto nesta noite de amor em forma de adoração ao teu nome, e que o Senhor venha abençoar os teus filhos. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos com fé e eu vou liberar a palavra sobre você. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a tua casa, no teu trabalho, por onde você andar, desde agora e para sempre. Se você recebe, diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.